Olá pessoal, mais um vídeo aqui para falar do tema de auditoria. Meu nome é Gabriela e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a NBCT 4400, que fala sobre procedimentos previamente acordados. E por que nós vamos falar disso hoje? O termo auditoria é um termo extremamente amplo, né, no sentido de existe uma lista de trabalhos que o auditor pode desempenhar e que não necessariamente são é um trabalho que está voltado para a emissão de uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Um dos trabalhos que o auditor pode executar é o trabalho de procedimentos previamente acordados. E o que isso significa, né? Eventualmente você precisa ali que o auditor conclua sobre algum aspecto, sobre algum procedimento, enfim, sobre algo que não está relacionado apenas com a demonstração contábil. Então isso é muito comum o auditor executar trabalhos com esse escopo, né? Então eu diria aqui que a gente pode citar como exemplos, né? A gente tem as empresas voltadas aí para a área da saúde, e essas empresas elas têm uma série de obrigações ali com relação a informes e a informações que precisam ser submetidas à ANS. E normalmente as próprias normas aí da ANS elas determinam que a depender ali da informação, a depender do procedimento que a empresa precisa informar a ANS, essa informação, esse procedimento, ele deve ser submetido à avaliação de um auditor independente. E normalmente o escopo que é aplicado é o da norma, né, da NBCT 4400 de procedimentos previamente acordados. Para esse processo, o que normalmente o auditor faz é determinar, em conjunto com a administração, é óbvio que existe um escopo, no caso, por exemplo, desse exemplo que eu passei para vocês, já existe uma normativa e uma série de processos que as próprias normas ali, às quais as empresas de saúde estão submetidas, que são claros ali e isso é acordado entre a administração e o auditor. Mas normalmente um procedimento previamente acordado, o auditor vai, em conjunto com a administração, determinar quais os procedimentos serão aplicados e, com base nisso, ele vai emitir um relatório com a conclusão para cada um daqueles procedimentos que foram efetuados, né? Esse trabalho ele é muito comum para as empresas aí da área da saúde, né? Então existem ali várias informações que são prestadas tempestivamente, trimestralmente, enfim, né, semestralmente à ANS, e elas precisam ser submetidas à avaliação de um auditor, então é muito comum a gente executar esse tipo de trabalho. E existem também outros escopos que estão relacionados com demandas pontuais, né? Existem algumas questões de empresas ligadas ao terceiro setor ou que recebem recurso por meio de incentivo fiscal, lei Rouanet, e que eventualmente precisam submeter, né, a aplicação desses recursos, enfim, né, tudo que a prestação de contas desse recurso à apreciação de um auditor, né, para que um auditor independente faça a avaliação. Então, quando a gente foge um pouco do escopo de emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de executar um procedimento previamente acordado. Então, é muito comum a gente ver esse termo no mercado. E aí, o auditor vai determinar qual procedimento e colocar uma resposta para o procedimento que foi efetuado, né? Então, para esses casos de prestação de contas, por exemplo, eu vou determinar que documentos, que tipos de documentos eu vou avaliar, se vai ser a avaliação total, integral dos documentos ou se vai ser por amostragem, né? Então, tudo o que ele vai fazer e a forma como ele vai executar fica de uma forma objetiva, detalhado nesses procedimentos. E depois a gente constrói um relatório com a conclusão. Esse relatório ele vai conter basicamente no escopo os detalhes da norma, né? Então, olha, esse trabalho ele foi conduzido, é um trabalho de procedimentos previamente acordados, vai citar qual é a norma e a gente vai depois no segundo tópico determinar, né, descrever quais foram os procedimentos que foram acordados e num tópico de conclusão descrever
os procedimentos que foram aplicados de uma maneira um pouco mais ali detalhada e as conclusões que foram obtidas por meio da aplicação desses procedimentos. Tá? Então, quando a gente escuta no mercado, vocês fazem uma auditoria, executam uma auditoria, né, é muito comum a gente ouvir e se deparar com esse tipo de relatório. Então, existe uma norma específica para tratar desse tipo de escopo. Né? Então, sempre que você tiver necessidade eventualmente, de que o auditor faça uma apreciação de um documento, que execute algum processo e que não necessariamente isso está relacionado com uma opinião sobre as demonstrações contábeis da companhia, existe a possibilidade disso seguir um escopo de procedimentos previamente acordados. Existem outros tipos de trabalho que também podem ser executados, a gente vai explorar um pouquinho mais aqui essas normativas dos tipos de trabalho que são executados, mas o PPA que a gente vê no mercado, né, é muito comum, uma das normas que a gente, de um escopo que a gente sempre utiliza para executar trabalhos. Tá? Espero ter contribuído e a gente volta aí na próxima semana com mais conteúdo de auditoria para vocês, pessoal. Obrigada!